Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora a uma série de vídeos que vocês terão acesso para que a gente possa continuar o conteúdo das nossas aulas durante esse período de aulas remotas, tá? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos a este momento. Bom, durante esse período que a gente está com essa impossibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, né? Inclusive eu tô torcendo para que a gente possa encontrar de novo logo, né? Já tô com saudade de todos vocês, espero que isso passe rapidamente. Mas durante esse período, então, eu vou estar enviando para vocês os materiais por meio do sistema AVA, né, da faculdade. Vocês já receberam aí um conteúdo que tem um livro para que vocês possam se utilizar durante as pesquisas de vocês como auxílio a essas aulas. Algum questionário ou algum material de discussão para vocês vai ser enviado e também essa aula gravada para que vocês possam aí ter esse conteúdo que vai ajudar a concatenar as ideias para vocês entenderem mais facilmente o conteúdo, tá? Eu gostaria de lembrar vocês que essa aula, se a gente estivesse tendo ela presencialmente, ela seria a nossa aula número 8, né? A aula referente ao dia 24 de março. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar muito bem aqui os slides que eu tenho para passar para vocês, mas como a aula fica gravada, você pode pausar, né, e fazer as anotações no seu caderno. Então acho que você não vai ter dificuldade nenhuma, porque eu tô gravando aqui do celular, então não fica muito boa a qualidade da gravação. Mas você pausa aí na sua casa, continua fazendo as anotações no seu caderno, que isso vai ser muito importante para que você tenha essa ordem, essa organização do conteúdo, tá bom? Então nós vamos começar, eu faço a leitura como a gente faz em sala de aula e depois explico, e no que você não conseguir ler no slide, você para, ouve e anota no caderno, que isso não vai dar prejuízo nenhum, o fato de você não estar vendo talvez tão nitidamente aqui por meio do slide, tá? Bom, nas nossas aulas passadas, a gente tinha estudado até evicção, a gente conversou até o tema da evicção, finalizamos aquele conteúdo e agora a gente começa a tratar de vício redibitório, tá? Então, dentro da teoria geral dos contratos, um tema importantíssimo é o tema dos vícios redibitórios. Esse tema, ele é previsto do artigo 441 a 446 do Código Civil. Então, você já sabe que você vai se apoiar, após assistir essa aula, você vai se apoiar no seu Código Civil para fazer todas as leituras e ter um completo entendimento do que esse tema traz para a gente, tá? Eu vou começar com vocês fazendo a leitura do artigo 441, que é o artigo que pode trazer para a gente um conceito do que seja esse tema do vício redibitório, né? A coisa recebida, em virtude de contrato comutativo, pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que se destina ou que lhe diminuam o valor. Bom, quando a gente trata dos vícios redibitórios, a gente está tratando daqueles vícios ocultos na coisa que podem vir com a coisa que você não tinha conhecimento algum. Qual é o tratamento que o legislador deu, que o nosso direito dá para garantir essa segurança daquele adquirente de uma coisa que possa estar eivada de vício, que possa conter nela um vício? E o tratamento que o legislador dá é exatamente esse instituto dos vícios redibitórios, dos vícios ocultos, tá? Bom, o que é então vício redibitório, né? É o defeito oculto de que é portadora a coisa, objeto de relação jurídica contratual, que torna imprópria ao uso a que se destina ou que lhe prejudica muito o valor. Nesse conceito, a gente já tem os elementos importantíssimos, os elementos essenciais
para a caracterização do vício redibitório e para o enquadramento, no seu caso específico, na situação específica, dentro desse instituto criado pelo ordenamento jurídico, tá? Vamos então passar a observar quais são esses elementos principais, esses elementos importantes que caracterizam o vício redibitório. Bom, primeira coisa que a gente precisa observar, vocês viram ali pela leitura do artigo 441 que ele trata do contrato comutativo. Olha só, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo, ou seja, não é qualquer contrato que vai implicar na observância ou na possibilidade de observância de vício redibitório. Somente quando a gente está tratando de contrato comutativo é que surge ou que nasce essa possibilidade de a gente buscar alguma reparação por um vício oculto, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve observar no caso concreto é se o contrato é comutativo. E o que é um contrato comutativo, né? Nós já estudamos isso em outros momentos, mas é importante dar uma relembrada, né? Dar uma pequena pincelada nesse assunto. Contrato comutativo é aquele no qual existe a equivalência das prestações pactuadas entre as partes. Vocês se lembram daquele contrato de compra e venda que nós já fizemos várias vezes dentro de sala de aula, não é? Se lembram dos elementos que o compõem e vocês se lembram que quando a gente estabelece aquele vínculo jurídico entre as partes assumem algumas obrigações, algumas prestações. Essas prestações, naquele exemplo nosso de sala de aula, elas são equivalentes, elas não são tão díspares, tão diferentes de uma parte para outra parte, né? No contrato de compra e venda, uma parte assume uma prestação que ela equivale à prestação da outra parte também, que a parte também assumiu. Nestes casos, a gente diz que o contrato é comutativo, o que é diferente de um contrato em que a gente tem a alha, que a gente tem o risco, né? Por exemplo, quando a gente faz um contrato de seguro para garantir, por exemplo, que o meu carro, que a minha moto, se vier a sofrer qualquer dano, que eu tenha qualquer sinistro com aquele bem, que aquela seguradora me pague um prêmio por conta daquele vício, por conta daquele sinistro que ocorreu com o meu bem. Nestes contratos de alha, por exemplo, o contrato de seguro, a gente tem uma prestação que é assumida por uma parte que ela não se equivale com a contraprestação assumida por outra. Então, nestes contratos aleatórios, por exemplo, a gente não tem a comutatividade. Então, o primeiro requisito é que a gente esteja tratando de um contrato comutativo, ou seja, de prestações equivalentes. Com relação a esse ponto, eu peço para que vocês retornem, deem uma paradinha e se preocupem um pouquinho em entender um pouco mais o que é esse contrato comutativo e não se esqueçam, porque esse é um ponto importante, que a gente só vai tratar de vício redibitório quando a gente está falando ou está na prática ali observando um contrato comutativo. Então lembrem-se disso, não há que se falar em vício redibitório se o contrato não é comutativo, tudo bem? Bom, além desse requisito, a gente precisa também observar um defeito oculto na coisa. Porque defeitos nas coisas que a gente está fazendo como objeto de negócio jurídico, os defeitos podem existir, né? Pode ser que eu vá comprar uma geladeira e ela tenha um risco lá na porta, na parte de lataria dela ali da frente, ou de um carro, pode ser que ele esteja com alguma maçaneta quebrada, enfim. Os defeitos nas coisas, nos negócios jurídicos, são comuns de serem observados, principalmente se não for uma coisa nova, se é alguma coisa que já foi utilizada, não é? E esses defeitos, quanto a esses defeitos, se presume que se eles são defeitos aparentes, se presume que aquele comprador da coisa o aceitou naquela condição. Inclusive, às vezes, com um valor menor, se a coisa é usada, ela tem um valor menor exatamente porque ela já foi usada, ou que talvez ela contenha alguns defeitos, já não é a mesma coisa de um produto novo, não é verdade?
Agora, o problema e o que se encaixa aqui dentro do vício redibitório desse instituto é quando eu tenho uma coisa que ela vem com um defeito que eu não observei, ou seja, que o defeito é oculto, né? O defeito oculto, né, deve ser irreconhecível e desconhecido pelo adquirente no momento da conclusão do negócio jurídico. Então, quando o negócio jurídico é celebrado, esse defeito oculto só vai ser motivo de reparação de uma ação específica quando for possível demonstrar que de fato o comprador da coisa não tinha ciência do vício, que o vendedor da coisa não falou sobre o vício, né? Inclusive já entra naquele dever de informação decorrente do princípio da boa-fé, né? Quando eu consigo demonstrar que aquele vendedor não informou suficientemente sobre o estado da coisa e que há então na coisa um vício que foi assumido, né, que foi comprado junto pelo comprador, mas sem que ele soubesse daquilo, ou seja, o vício era oculto, aí sim a gente está tratando de uma possibilidade de uma reparação a partir do momento em que esse comprador identifica esse vício, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui com vocês nesse vídeo e daqui a pouco a gente segue continuando esses requisitos, esses elementos principais. Eu vou fazer vários vídeos pequenos com vocês para que não fique cansativo, para que você possa tomar uma água e depois voltar e a gente continuar, tudo bem? Até mais!